Bom dia, estamos retomando aqui a nossa discussão acerca do tema energia mecânica. Foi o último tema abordado na nossa última aula. Ainda tratando de energia, vamos abordar e reforçar os conceitos de energia, trabalho e aplicação do princípio de conservação da energia. Como objetivo geral, nós trazemos a compreensão da relação trabalho de uma força e energia associada à questão da potência. Como objetivos específicos, nós buscamos conceituar a energia cinética e energia potencial, compreender que em um sistema mecânico conservativo, a energia mecânica ela vai se conservar, compreender também o que é um sistema conservativo e compreender que a potência de uma máquina é a rapidez com que o trabalho é realizado por essa máquina. Temos aqui os critérios de avaliação para a nossa terceira atividade. Na nossa última discussão, aliás, na nossa primeira discussão em sala, nós trouxemos a ideia de energia e vimos que ela está associada, está envolvida em todas as ações que ocorrem no universo. Todos os fenômenos físicos que acontecem no universo, nós vamos ter a conversão de uma forma de energia em outra. Nós vimos que esses processos eles são resultado de sucessivas transformações de uma forma de energia, como eu já disse antes, em outra. E então nós conceituamos, nessa nossa primeira aula, o que seria energia. Então nós anotamos, registramos que energia tem a ver com a capacidade que um sistema ou que um corpo ele tem de realizar trabalho. Então, essa foi a definição que nós chegamos a partir das leituras que fizemos sobre o termo energia. Dentro dessa discussão, nós fizemos uma revisão rápida do que seria a segunda lei de Newton e vimos que a força é um agente físico que pode provocar dois efeitos sobre um corpo. O primeiro efeito, que não interessa para nós, é o deformar o corpo. Quando eu aplico uma força sobre um corpo, eu posso deformá-lo. E o segundo efeito é acelerá-lo. Então, a ação de uma força, nós chamamos de força de um agente físico, a ação de uma força sobre um corpo, ela vai provocar nesse corpo uma deformação ou uma aceleração, ou os dois ao mesmo tempo, né? Mas no nosso caso aqui o foco é a aceleração. Então, quando eu aplico uma força sobre um corpo, uma força de módulo ou de intensidade F, essa força ela vai acelerar esse bloco. Eu tinha um corpo de massa M qualquer, que encontrava-se em repouso, e a ação de uma força, isso em relação a um referencial qualquer, fixo na Terra, a ação dessa força fez com que a velocidade desse corpo ela sofresse uma variação. Então, o agente físico responsável por essa variação de velocidade é a aceleração. Então, o que é que nós temos? Uma força atuando sobre um corpo. Essa força vai provocar uma aceleração desse corpo na mesma direção e no mesmo sentido dessa força. Então, nós escrevemos que, de acordo com Newton, essa força resultante sobre esse corpo, por que resultante? Porque a soma de todas as forças que atuam sobre ele, ela é igual à massa desse corpo vezes a aceleração adquirida por esse corpo. Então, isso aqui é o que nós chamamos de segunda lei de Newton. Newton diz na primeira lei que se a soma das forças que atuam sobre um corpo for igual a zero, for nula, esse corpo em repouso tenderá a permanecer em repouso. Todavia, se ele estiver em movimento e essa soma permanecer nula, ele tenderá a permanecer em movimento uniforme infinitamente. Mas se, porém, essa soma dessas forças for diferente de zero, então esse corpo vai adquirir uma aceleração que tem a mesma direção e o mesmo sentido dessa força, e é proporcional a essa força. Segunda lei de Newton. Bom, aí nós trouxemos um exemplo para vocês resolverem,
que diz assim, uma esfera de aço de massa 18 kg, ela adquire uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Isso só é possível porque nós vamos ter uma força resultante agindo sobre essa esfera. Então está aqui a ilustração da questão e os dados que eu trago para a gente resolver essa questão. Eu quero saber qual é o valor da força e que provoca nessa massa de 18 kg essa aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, pela segunda lei de Newton, nós vamos escrever que força é massa vezes a aceleração, força resultante, e que, sendo força resultante igual a massa vezes a aceleração, nós vamos ter 18 kg vezes 4 metros por segundo ao quadrado. Isso resulta que a força que causa essa aceleração, variando a velocidade desse corpo de um valor qualquer, é chamada de igual a 72 newtons. Esse valor qualquer dessa variação de velocidade, essa taxa de variação, é essa aceleração aqui, que é de 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a velocidade no instante que a força aplicada é nula, mas depois de um segundo essa velocidade já atingiu 4 metros por segundo, e mais um segundo ela varia mais 4 metros por segundo, ou seja, ela vai crescer a uma taxa de 4 metros por segundo. Isso é aceleração. Bom, trazemos mais uma questão. Diz o seguinte: sobre um corpo de massa 10 kg, ele está inicialmente em repouso. Isso é importante, a gente sempre está atento a esses detalhes. Então, a velocidade inicial dele é nula. Atua uma força que faz variar sua velocidade para 20 metros por segundo. Então, a velocidade sai de 0 para 20 metros por segundo, e isso em 4 segundos. Então, o que é que a gente quer saber nesta questão? Qual é a aceleração adquirida? Porque se tem variação de velocidade, tem aceleração. Qual é o valor da força? Se tem aceleração, tem força. E qual é o trabalho realizado para deslocar o corpo por 6 metros? Se tem deslocamento, se temos força, temos variação de velocidade, temos aceleração, temos deslocamento, então temos trabalho. Tá? Então, variação de velocidade significa ou implica aceleração. Se temos aceleração, temos força. Se temos variação de velocidade, vamos ter deslocamento, porque temos a força. E se temos essas duas variáveis, aí, essas duas grandezas, vamos ter o trabalho também. Então, está tudo ligado aqui um com o outro. Variação de velocidade requer uma aceleração. A aceleração requer a aplicação de uma força. Força com aceleração tem deslocamento, então tem realização de trabalho. E se tem realização de trabalho, temos conversão de energia de uma forma e outra, temos potência também envolvido aí. Então, vamos para os dados. Massa do corpo, velocidade inicial, lembra? Está em repouso. Velocidade final, tempo de ação da força. E aí a gente quer 3 informações. Queremos a aceleração, a força e o trabalho. Ok, então vamos aqui para a nossa aceleração. O que nós temos? E pela equação da velocidade horária, pela função horária da velocidade do MRU, V, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então a gente tem velocidade final, inicial, aceleração, tempo e queremos aceleração. Então basta a gente substituir aqui o que foi dado, né? Fizemos a substituição e obtemos que 20 é igual a 4 vezes a aceleração. Então, nós podemos fazer aqui a operação inversa da multiplicação, né? E escrever que a aceleração é 20 dividido por 4. Portanto, a aceleração será, nesse caso, de 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a taxa de variação da velocidade nessa situação específica aqui. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante ela pode ser dada por F, né? Igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente pode escrever para a força, sendo a massa 10 kg e a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado, que a força, nesse caso, é de 50 newtons. De acordo com a definição de trabalho, né? Dada a definição de trabalho, nós temos que trabalho é força vezes deslocamento, né? O conceito de trabalho é relacionado com a quantidade de energia que é convertida em um processo
qualquer. No caso aqui da energia cinética, né? A variação da energia cinética, na verdade. Energia cinética nula, velocidade inicial nula. Ele atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Então a velocidade variou, temos uma aceleração. E aqui nesse caso nós temos uma variação da energia cinética desse corpo. Essa energia cinética é o trabalho, né? Então vamos substituir os dados que nós obtemos, a força que a gente calculou e o deslocamento, que é de 6 metros. Esqueci de colocar até aqui. Deslocamento é de 6 metros. E aí vamos chegar à conclusão que o trabalho é de 300 joules. Então essa é a ideia de trabalho, né? Mas a gente ainda vai reforçar isso um pouco mais à frente. Então nós vimos na nossa segunda aula que o trabalho ele tem três situações que envolvem a ideia de trabalho, né? Trabalho de uma força paralela, trabalho de uma força não paralela ao deslocamento e o trabalho de uma força variável. Porém, nós não vamos lidar aqui nessa aula de forma mais específica com a questão do trabalho de uma força variável. Então, o que nós temos aqui? A ação de uma força. Essa força ela é aplicada sobre um corpo que estava, a princípio, em repouso em relação a um referencial fora. Percebe que essa força ela tem uma inclinação em relação à horizontal, né? De um ângulo alfa qualquer. Mas o resultado da ação dessa força é que esse corpo ele é deslocado de uma certa distância d. Então, partindo da ideia de que se nós temos força, temos aceleração, temos variação de velocidade, variação da energia cinética, então a gente vai concluir que nós temos a realização de um trabalho sobre este corpo. Esse trabalho, matematicamente, é definido como sendo produto do deslocamento e da força, né? Produto escalar, né? Tá ok? Nessa situação, de forma específica, a gente não vai fazer aqui a decomposição, mas a gente teria que o trabalho, decomposição da força, né? É o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado pela força e o deslocamento. Então, essa seria o modelo matemático para obter a intensidade, o valor do trabalho nessa situação, quando a força não é paralela ao deslocamento. Eu posso ter a força atuando sobre um corpo em que ela tem a mesma orientação do deslocamento, e eu posso ter uma força atuando sobre um corpo em que ela tem uma defasagem, tem um ângulo aqui embaixo, né, em relação ao deslocamento. Então, aqui eu tenho o primeiro caso para o trabalho, e aqui eu tenho esse segundo caso para o cálculo do trabalho. Bom, o fato é que esse trabalho, que esse deslocamento desse corpo, ele ocorre em um intervalo de tempo ΔT qualquer, né? Então, a gente pode fazer uma relação aqui entre essas duas grandezas, trabalho e tempo, energia que é envolvida no processo e o tempo, e obter uma outra grandeza que nós chamamos de potência, que é a rapidez com que uma força ela realiza um trabalho, né? Uma máquina ela realiza um trabalho. Então, essa rapidez ela é dada pela taxa de variação da energia, né? Ou seja, a razão entre o trabalho e o tempo. Então, isso aqui é o que nós vamos denominar de potência, que a gente trabalha com ela no sistema internacional com o watts, né? Então, essa é a ideia de trabalho e de potência. Ok, então seria o trabalho de uma força paralela, já fiz ali já mostrei ali para vocês no slide anterior, mas seria isso aqui, ó. Força e deslocamento tem a mesma orientação, né? Você não tem uma defasagem, perdão, deixa eu modificar isso aqui. Esse aqui é o deslocamento. E você percebe que a força ela age no mesmo sentido do deslocamento, né? É paralela ao deslocamento. Ok, então aqui nós temos o trabalho de uma força paralela. Então temos aqui um exemplozinho. Ele diz que um bloco de massa m qualquer está sob a ação de uma força de 80 newtons e esse corpo ele é deslocado por 5 metros. Então qual foi o trabalho que foi realizado sobre ele? Qual é a energia envolvida nesse processo de deslocamento desse corpo, né? Então, o que é que nós temos? Temos força, temos deslocamento, então temos trabalho.
Força somente não implica em trabalho, tá? Para termos trabalho, temos que ter força e deslocamento. Então, aplicamos uma força de 80 newtons e temos um deslocamento de 5 metros. Então, pela definição de trabalho, nós temos que trabalho é força vezes esse deslocamento, é o produto entre a força e o deslocamento. E os dados nos dão aqui a força e o deslocamento, então a gente pode substituir direto e obter que o trabalho será de 400 joules. A energia que foi necessária para que esse deslocamento acontecesse entre dois pontos aqui, entre essas duas posições P e P1, foi de 400 joules, né? Mais uma situação, mais um exemplozinho rápido. Diz que partindo do repouso, lembre que velocidade inicial é zero, a gente tem um corpo de massa 3 kg que vai se deslocar atingindo a velocidade de 20 metros por segundo. A velocidade nula, ela vai variando, né? Na verdade ele não tem velocidade, a velocidade é nula, então ele não tem velocidade, mas a ação dessa força vai fazer com que essa velocidade ela passe a variar com o passar do tempo. Então, após 5 segundos de ação dessa força, a gente vai ter uma velocidade de 20 metros por segundo. O que a gente quer saber? Calcular a intensidade dessa força e o trabalho realizado sobre esse corpo. Então, vamos para a nossa representação. O corpo ainda sem a ação da força, em repouso, né? Aplicamos uma força sobre ele e ele faz essa velocidade do corpo variar. Ok? Então, variamos a velocidade, variamos a energia cinética que esse corpo possui, que a gente vai já discutir sobre isso, mas nós já vimos que todo corpo, qualquer objeto em movimento, ele, associado a esse movimento, nós temos uma forma de energia que nós chamamos de energia cinética. Então, nesse caso aqui, essa variação da energia cinética nula, velocidade nula, energia cinética aqui diferente de zero, velocidade é diferente de zero. Então, temos variação da energia cinética, temos realização de um trabalho. Então, vamos para os dados. Essa é a representação da questão. Então, os dados são esse aqui. Força é massa, velocidade inicial, velocidade final, tempo. Nós queremos a força e o trabalho. Vamos ver o que é que nós temos aqui. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração. Todavia, se nós formos ver os dados aqui, ó, a gente tem a massa, mas a gente não tem a aceleração. Então, a gente pode segurar um pouquinho essa questão, esse cálculo e ir para cá. Ora, o que nós precisamos para calcular a força? Precisamos da aceleração, visto que já foi dada a massa, né? Então, eu posso usar a função horária da velocidade para um movimento retilíneo uniformemente variado e encontrar essa aceleração, pois eu tenho a velocidade inicial, a velocidade final e o tempo. Então, a gente substitui, chega à seguinte informação, que a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, nesse contexto que nós estamos aqui dessa questão. Então, a gente pode agora, de novo, retomar a segunda lei de Newton e escrever que a força resultante nesse caso é massa vezes aceleração, e a massa sendo 3 kg, a aceleração sendo 4 metros por segundo ao quadrado. Então, isso resulta que a força resultante é de 12 newtons. Ok? Beleza, então pela definição de trabalho, nós vamos ter que trabalho é força vezes deslocamento. Porém, a gente não tem um deslocamento. Então, a gente precisa calcular esse deslocamento para poder obter o trabalho. Então, velocidade inicial, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Esse aqui é a equação de Torricelli. Então, fazendo essa substituição, lembrando que isso aqui é zero, né? A gente pode já eliminar aqui esse termo. E vamos ter que 20 ao quadrado é igual a 2 vezes 4 vezes o deslocamento. Isso aqui vai me dar 400 igual a 8. Ok? 2 vezes 4, 8. Então, quem será o deslocamento nesse caso aqui?
400 dividido por 8. Então, isso aqui vai me dar um deslocamento de 50 metros. Então, substituindo aqui na equação do trabalho é força vezes deslocamento. A força a gente já obteve que foram 12 newtons. 12 newtons é a força. Então, vamos substituir também o deslocamento. E aí o trabalho será dado por 600 joules, né? Que a unidade de trabalho é o joule. Trabalho de uma força não paralela, essa é a ideia que a gente tem, né? Para trabalho de uma força não paralela, um ângulo, uma inclinação entre a força e o deslocamento, uma defasagem de um ângulo θ qualquer. Nós não vamos entrar aqui na questão da definição de decomposição de vetores, para não perder muito tempo, mas veja a situação que a gente tem. Um bloquinho sob a ação de uma força, que ela não tem a mesma direção do deslocamento. Esse bloquinho tem massa de 2 kg, essa força que atua sobre o bloco é de 7 newtons, ela causa um deslocamento de 4 metros e ela forma um ângulo com a horizontal aqui de 60 graus. Então, o que a gente quer saber? Qual é o trabalho executado pela corda, né? Pela força que age sobre o bloco, que tem uma força atuando sobre ele, então eu quero saber qual é o valor desse trabalho. A gente tem os dados da questão. Força, deslocamento cosseno de 60 graus. Veja, nós não vamos precisar do seno, porque a gente não vai ter deslocamento aqui na vertical, tá? E poderíamos até, se tivéssemos atrito envolvido, utilizar o seno para calcular esse atrito, essa força de atrito, mas não é o caso aqui, tá bom? Então, deixa o seno ficar... a gente não usa por enquanto. Mas vamos lá. Pela definição de trabalho de uma força não paralela ao deslocamento, a gente vai ter que... Essa é a expressão que vai fornecer o trabalho. Então, se a gente substituir os dados da questão nessa equação, vamos chegar à conclusão que o trabalho realizado, nesse caso aqui, é de 14 joules, né? Então, bem simples de chegar a esse resultado, né? Na aula que a gente teve anterior à discussão sobre energia, nós vimos que o trabalho ele tem dois tipos, né? 3 situações, para força paralela ao deslocamento, não paralela e força variável, e 2 tipos de trabalho, basicamente. Trabalho motor, sua definição é bem simples, força e deslocamento é a mesma direção, mesmo sentido, tá? E aí, nesse caso, a gente vai dizer que o trabalho é positivo. E o trabalho resistente, em que força e deslocamento têm sentidos, mesma direção, mas têm sentidos contrários, né? Então, a gente tem aqui um exemplo do que seria o trabalho resistente. O deslocamento do veículo, do corpo, é para a direita, mas a força que está sendo exercida pela pessoa é para a esquerda. Então, a gente tem força e deslocamento com sentidos contrários. Então, nesse caso aqui, a força realiza um trabalho que a gente chama de trabalho negativo, né? Ele se opõe ao deslocamento desse corpo, né? No caso do carrinho aqui. Já na situação em que o trabalho ele é motor, a gente tem a força e o deslocamento atuando na mesma direção e no mesmo sentido, certo? Ok, na discussão que nós fizemos sobre energia, né, os tipos de energia cinética, energia potencial, nós trouxemos essa inquietação aqui para vocês, né, essa questão. Como seria o percurso realizado por uma pessoa sentada na primeira cadeira, né? Então, a gente pensou uma pessoa sentada bem aqui nesse ponto, e ela, quando o brinquedo se movimenta, ela naturalmente vai fazer esse movimento, né? De subir e descer, o movimento oscilatório, certo? Qual era o propósito dessa questão? Dessa pergunta? Era que vocês percebessem que aqui eu teria variação na altura dessa pessoa, e aqui eu também teria variação na velocidade. Ora, a velocidade seria nula e a altura máxima, ora, a velocidade seria máxima aqui embaixo e a altura nula. Então, o propósito da gente era que vocês percebessem que aqui a gente tem duas formas de energia envolvidas nesse processo, né? Enquanto
o equipamento ele se movimenta nesse sentido, nesse movimento de vai e vem, a gente tem aqui uma pessoa sentada nesse ponto, executando um movimento oscilatório, de oscilação, e que nesse movimento duas formas de energia estão envolvidas, né? Então esse era o propósito dessa pergunta. Um desses tipos de energia ele está associado com a velocidade. Então eu perguntei na aula para vocês, existe algum tipo de energia associada à velocidade de um objeto? Então todo e qualquer corpo em movimento, ele tem associada à velocidade dele, a essa velocidade que ele possui, um tipo de energia. Novamente eu pergunto para vocês nessa aula qual tipo de energia associada a um corpo em movimento, e aí a gente chega à conclusão, de acordo com as leituras que a gente fez, que essa energia, que antes o Leibniz chamava de vis viva, né? Ela é a energia cinética. Então, qualquer corpo em movimento, em virtude dessa velocidade que ele possui, por estar em movimento, ele tem associado a esse movimento, ele contém, a gente pode dizer assim, né? Um tipo de energia que nós chamamos de energia cinética. Uma outra questão, e a gente mostra já à frente, a gente vai mostrar como é que se calcula essa energia, né? Ela depende da massa e depende da velocidade desse corpo. Uma outra situação que nós trouxemos na aula foi o seguinte: existe alguma forma de energia associada à posição de um objeto? E aí nós chegamos à conclusão que, se nós pegarmos qualquer objeto, qualquer corpo, como por exemplo essa esferazinha aqui, e abandonarmos ele de uma certa altura, temos velocidade inicial no topo da trajetória, né? E abandonarmos ele de uma certa altura, o que nós vamos perceber? Que a velocidade desse corpo, em virtude da ação da força-peso aqui e da aceleração da gravidade, essa velocidade ela vai variar com o passar do tempo. Mas se nós temos variação de energias, se nós temos variação de velocidade, então nós estamos tendo variação de energia. Que tipo de energia é esse? Energia cinética. Então, se eu tenho variação da energia cinética, eu tenho trabalho. Então, eu tenho que concluir que esse corpo nesse ponto, abandonado e esse corpo colocado, e a partir daí abandonado desse ponto, ele vai apresentar uma variação na sua velocidade, portanto, uma variação da energia cinética, e como a energia ela não surge do nada, é uma transformação de uma forma em outra, nós chegamos à conclusão que lá em cima, no topo da trajetória, ele tem um tipo de energia que depende da sua posição, e que, portanto, nesse caso, a gente chama de energia potencial gravitacional. Então, essa é a ideia. Ok? Então, trouxemos essa discussão. Quem tem mais energia? Coco 1, Coco 2 e Coco 3. E aí chegamos à conclusão que, se pensarmos em termos de energia potencial, quem tem mais energia é o Coco 1, devido à altura que ele se encontra em relação ao nível de referência, que é o chão. Ok? E aí, voltando para a situação da nossa primeira questão, do movimento da pessoa sentada no brinquedo lá, no parque lá, a gente chega à conclusão que lá nós teríamos dois tipos de energia envolvidos, né? Um tipo de energia que depende da altura, que é a energia potencial, e um tipo de energia que depende da velocidade, que é a energia cinética. Tá? Então, aqui no topo da rampa, ele teria energia cinética nula, ele não teria energia cinética e, portanto, energia potencial gravitacional era máxima. Aqui, em qualquer outro ponto, ele teria as duas formas de energia, tem velocidade e tem altura. E aqui, como a altura é nula em relação ao solo, ao chão, então ele teria apenas a energia cinética. Tá? Se isso aqui, lógico, se esse ponto tiver o mesmo nível do solo. Ok? Então, só para fixar melhor, durante a subida, a energia cinética, e veja, ela vai estar diminuindo, né? No topo da rampa, no alto do morro, no topo da trajetória, ele tem apenas energia potencial. E descendo a rampa, a energia potencial agora vai se converter em energia cinética, né? Que a velocidade dele vai aumentar. Então aqui a gente tem a cinética se convertendo em potencial e a potencial se convertendo em cinética. Então,
processo de conversão de uma forma de energia em outra, né? Uma outra questão que nós trouxemos foi: se eu deformar um corpo e esse corpo tiver a capacidade de voltar para a sua posição original, eu tenho algum tipo de energia envolvida nele, né? Essa pergunta que a gente fez na sala. E aí a gente chegou à conclusão que a flecha, a princípio é que ela está em repouso, mas se eu abandoná-la, se eu soltar, ela vai sofrer uma variação de velocidade de um ΔV qualquer. Então, o que a gente concluiu? Se a gente tem variação da velocidade, de novo, a gente tem variação da energia cinética. E se a gente tem variação da energia cinética, tem trabalho. E se a gente tem trabalho, que tem energia envolvida nesse processo. Então, que tipo de energia seria esse? Então, nós vimos que ela recebe o nome de energia potencial elástica, né? Então, aqui veja, a ação da força. Esse é o estado normal de equilíbrio estático da flecha. Então, quando eu aplico uma força aqui e puxo essa flecha para trás, veja que eu causo uma deformação nesse elástico. E essa deformação é o que é suficiente para fornecer energia para essa flecha. Então, como é que a gente calcula essa força que deformou essa flecha, né? Muito simples. Pela lei de Hooke. Esse K é o que nós chamamos de constante elástica da mola. Constante elástica. E ele é dado em função da mola ou do elástico, né? Ele é dado em função da facilidade que esse elástico, essa mola vai favorecer uma deformação. E a energia potencial elástica seria produto desse K por esse deslocamento ao quadrado, isso dividido por 2, né? Então, vou mostrar já isso para vocês, tá? Então, aqui eu tenho a situação, três estágios de uma mola, né? A mola em equilíbrio estático, ou seja, a mola sem deformação nenhuma, a mola comprimida e a mola elongada, né? Você percebe que em todos os casos nós tivemos a ação de uma força para que essa deformação acontecesse. Então, enquanto eu aplico uma força em direção ao centro da mola para que ela se comprima, a mola aplica uma força em direção contrária, no sentido contrário, perdão, para tentar voltar para o seu estado estático, né? Seu estado de equilíbrio. Tá? E essa força é o que vai permitir que, se eu solto essa mola, um trabalho seja realizado sobre um corpo qualquer preso a ela. Tá bom? A mesma situação aqui, a força para esticar, e aí eu não tenho uma força contrária aqui para trás, que é a força elástica, né? Que vai realizar trabalho sobre algo preso à mola. Então, aqui nós temos a definição da energia cinética, termos matemáticos, né? Em termos qualitativos, a energia cinética é qualquer tipo de energia associada à velocidade de um corpo. E em termos matemáticos, a gente escreve essa expressão aqui. Okay? Temos um exemplozinho bem simples. Diz o seguinte: um goleiro chuta uma bola que descreve um arco de parábola, como mostra a figura. No ponto em que a bola atinge a altura máxima, pode-se afirmar que a energia potencial ela é máxima. Correto, né? A altura máxima, energia potencial máxima, né? A energia mecânica é nula? Não, nesse caso aqui a energia mecânica é a própria energia potencial, certo? Potencial gravitacional, tá bom? A energia cinética é nula? Exatamente, lá na velocidade máxima, na altura máxima, a velocidade é zero, logo a energia cinética ela vai ser nula. A energia cinética é máxima? Não pode ser. Nada se pode afirmar sobre as energias, pois não conhecemos a massa da bola. Isso não tem nada a ver, né? Como eu tenho um processo de conversão de uma forma de energia e outra, e a energia está se conservando nesse processo, então eu não preciso da massa para trabalhar com isso. Uma outra questão que a gente trouxe foi: qual é em joules a energia cinética de um corpo de massa igual a 10 kg que está em repouso e passa a se movimentar com velocidade escalar de 2 metros por segundo? Então, bem simples esse cálculo. Esse é o fenômeno acontecendo, né? A ação da força variando a energia, então, a velocidade e, portanto, a energia cinética.
E quando ele chega nesse ponto aqui, ele quer saber a velocidade dele aqui é 2 metros por segundo. Ele quer saber qual a energia cinética que ele adquiriu ao longo desse processo aí, né? Então vamos para os dados. Esses são os dados, bem simples. Se nós pegarmos a definição de energia cinética, nós vamos ter que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Substituindo fica 10, que é a massa, vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Isso vai me dar 10 vezes 4. Lembrando que a gente não pode multiplicar antes de fazermos a potenciação. Então, por isso que eu repeti o 10 e fiz 2 ao quadrado, que é igual a 4. E aí, dividindo tudo isso por 2, nós vamos chegar à energia cinética como sendo igual a 20 metros a 20 joules. Uma outra situação, uma outra questão que eu trago para vocês é uma força de módulo 45 newtons, ela atua sobre o centro de massa de um corpo de 30 kg, ele está em repouso e essa força atua durante 12 segundos. Então o que a gente quer? Quer saber qual é a energia cinética que ele vai adquirir em joules. Bem legal essa questão, tá? Estava na nossa lista 2. Então vamos mostrar a situação acontecendo. Essa é a ideia que a gente tem. Variação da velocidade, o deslocamento, a ação de uma força, realização de trabalho, presença de aceleração e tudo mais. Os dados: massa, velocidade inicial 0, tempo 12 segundos e força 45 newtons. E a energia cinética eu não sei por enquanto qual a sua quantidade. Mas eu sei que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a expressão que a gente está usando. Todavia, eu não tenho a velocidade final, né? Eu tenho apenas a massa para esse cálculo da energia cinética. Então, a gente pode usar novamente a função horária da velocidade, do MUV, e se nós olharmos para ela, nós não vamos ter, nesse caso, a aceleração. Mas a gente pode, então, recorrer a Newton aqui, tá bom? Utilizar aqui Newton, segunda lei de Newton, para encontrar essa aceleração. Então, vamos substituir os dados que foram retirados da questão e vamos chegar à conclusão, trazendo para cá agora, de que a aceleração vai ser de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente agora já tem como encontrar essa velocidade aqui, ó. Então, vamos voltar para a equação horária da velocidade e substituir os dados lá que nós encontramos. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que a velocidade atingida por esse corpo é de 18 metros por segundo. Portanto, a partir dessas informações, a gente já tem condição de calcular a energia cinética. Então, basta substituir agora a velocidade que a gente tem depois dos dois processos de cálculo e vamos encontrar aqui, eu dividi aqui, ó, por 2, ficou 15, e elevei isso aqui ao quadrado, deu 324. Então, vou multiplicar agora 15 por 324 e esse vai ser o resultado que nós vamos encontrar, 4.860 joules, tá bom? Ok, vamos para mais uma questão. Diz que uma força constante, ela age sobre um corpo de massa 5 kg. Esse corpo já tem velocidade, ó, 3 metros por segundo, e ela faz essa velocidade variar. Então, surgiu aí uma aceleração no contexto, né? A ação da força é durante 4 segundos, e aí ele pergunta qual é a potência devido à força. Opa! Para ter potência, a gente vai precisar ter trabalho. Olha que legal! Eu trago isso aqui resolvido mais bonitinho, né? Então, vamos lá para a nossa figura. Essa figura vai aparecer em todas as questões. Então, aqui são os dados que a gente tem. Massa, velocidade inicial, velocidade final, tempo e queremos a potência. Bom, já tinha colocado aqui do lado, mas da definição de potência a gente tem que é o trabalho dividido pelo tempo, né? Para isso devemos obter inicialmente o trabalho. Veja que a gente não tem o trabalho na questão. Todavia, a gente tem duas maneiras de fazer isso, né? Como a gente fez na questão anterior. Deixa eu voltar aqui. Todo esse processo aqui de calcular o trabalho, calcular a velocidade para depois calcular o trabalho. Ou a gente pode fazer de uma forma mais simples.
a gente pode usar um teorema bem famoso da física, né, que é o chamado teorema da energia cinética, onde ele diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Então, eu escrevo ele como sendo energia cinética final menos energia cinética inicial e vamos para cá. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos escrever energia cinética inicial é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E substituir aqui os valores dados, tá? Então, obtemos que 5 dividido por 2 é 2,5 e 3 ao quadrado 9. Então, isso vai me dar energia cinética inicial de 12,5 joules. Bom, vamos obter também a energia cinética final. Faltou o Fzinho aqui, ó, que é um F. Tá bom? Aqui seria um zerinho aqui embaixo. Então, substituindo os valores aqui dados, ó, velocidade final e a massa, a gente chega à conclusão de que essa energia cinética final, esqueci do F aqui em todos, ela vai ser dividido por 2 novamente, elevo ao quadrado 49 e depois multiplico. Então, dou 122,5 joules. Então, veja, eu tenho a energia cinética final e a energia cinética inicial. Então, isso agora vai me dar o trabalho, né? Basta eu fazer essa variação da energia cinética, né? Energia cinética final menos energia cinética inicial. E assim a gente vai ficar com 122,5 menos 22,5. Então, um trabalho aí de 100 joules, tá bom? E a potência, nesse caso, é só a gente fazer a taxa de variação da energia, né? Ou seja, dividir o trabalho pelo tempo. E aí a gente vai encontrar 25 watts, que é a potência, né? A energia mecânica, a definição matemática, né, a definição qualitativa, é que é um tipo de energia associada à posição de um objeto, de um corpo, e matematicamente ela está definida como sendo o produto da massa pela aceleração da gravidade no local e a altura, né? Então, nós temos aqui esses 3 elementos envolvidos: aceleração da gravidade, massa e altura. Ok? Essa altura, esse desnível em relação ao chão. Então, trouxemos essa questão na lista 2, que dizia que um corpo de massa de 2 kg, ele está a 160 metros do solo, está num lugar onde a aceleração da gravidade é constante, a 10 metros por segundo ao quadrado, e a gente quer saber qual é a energia potencial que esse corpo adquire, né? Calcular essa energia. Então, vamos para a nossa figurinha. Tá ok? Então, aqui é um P e um G. Então, a energia potencial ela é definida assim, né? Por essa equação. E aí, se a gente substituir o que foi dado direto na questão, sem outro cálculo intermediário, a gente vai chegar a esse resultado aqui, 3.200 joules. Ok? Uma outra questão que nós trouxemos lá, diz que um jarro, né? Eu não consegui achar um jarro, coloquei aqui uma esfera. Um jarro de massa 2 kg, ele está sobre uma mesa de 80 centímetros de altura, né? 0,8 metros, em um local em que a gravidade é 10 metros por segundo, e a gente quer determinar qual é a energia potencial que ele tem nesse ponto, né? Nessa altura. Os dados aqui, nossos dados, e vamos para o nosso cálculo. Substitui direto, 2 vezes 10 vezes 0,8 e chegamos a, 16 joules. Essa é a energia potencial adquirida por esse jarro. Se ele cair daqui de cima, essa energia vai se converter em energia cinética, até que ele chegue ao chão. Um carrinho de montanha-russa de 2 kg tem energia potencial gravitacional de 100 joules em relação ao solo no ponto mais alto de sua trajetória. Então, seria aqui em cima. Aqui em cima a energia potencial dele. A energia potencial ela é de 1.000 joules. Então, o que a gente queria saber nessa questão, né? Qual era a altura desse ponto que ele se encontrava aqui, ó. Bom, então, muito simples. Retiramos aqui os dados. Perceba que eu não tenho altura, né? A altura aqui eu estou tentando descobrir. E aí a gente fez assim, ó. Pensamos na definição da energia potencial gravitacional e substituímos. Veja que eu substituí o 1.000 por energia potencial gravitacional, né? E ficou assim, ó.
igual a 2 vezes 10 vezes a altura. 20 vezes a altura é igual a 1000. 1000 dividido por 20, então ele está a uma altura de 50 metros. Aqui você pode fazer uma divisão por 10 primeiro nos dois termos, depois dividir por 2. Também falamos sobre energia potencial elástica, né? Novamente conceituando de forma qualitativa. A energia potencial elástica está associada à capacidade que um corpo ele tem de se deformar e de voltar ao seu estado, digamos, original, né? Inicial. E aí a gente calcula como sendo uma constante, tá? Que é a constante elástica da mola, e um x qualquer ao quadrado. Esse x é a deformação que essa mola, ou esse elástico, esse corpo, ele vai sofrer. Isso dividido por 2, tá? Então a gente tem o seguinte, ó, uma mola elástica ideal, submetida à ação de uma força, que força é essa, 10 newtons, ela é deformada de 2 centímetros. Então calcule a energia armazenada na mola. Se a gente deforma a mola, ela armazena energia, se a gente solta, ela volta ao seu estado normal. Então está aqui a situação. Ó. Apliquei uma força sobre a mola, empurrei essa mola para cá, ó. A mola se deformou e agora ela tem energia acumulada nela. Eu vou soltar essa mola e como tem um corpo preso à mola, ó, ele vai ser deslocado, ó, de volta. E o deslocamento aqui vai ser exatamente o x que eu desloquei ao aplicar a força. Ó. Tá bom? Então, qual é o trabalho que essa mola pode realizar sobre esse corpo? Tá? É igual a energia que ela tá acumulada, que ela tem acumulada nela, né? Ó. Então, vamos calcular essa energia, né? Esses são os dados. O que que eu fiz aqui, ó? Como eu tenho que trabalhar com o sistema internacional, né? Que a energia é dada em joule, então o deslocamento x aqui tem que estar em metro. Então eu simplesmente dividi isso aqui por 100, tá bom? Converti para metro. E aí trouxe a definição da energia potencial, né? Para vocês. Só que aí eu não tenho uma informação muito importante na questão, né? Que é o K. Eu tenho a força e tenho o deslocamento, tenho a deformação, mas eu não tenho a constante. Então eu vou ter que fazer aqui um segundo cálculo para poder retomar depois o cálculo da energia. Então nós vamos calcular essa constante usando a lei de Hooke, né? Dizendo que a força é igual a K vezes X. Essa força é 10 newtons, está aqui nos dados, e o X 0,02 metros, 2 centímetros. Então chegamos a seguinte resultado: a constante elástica dessa mola é de 500 newtons por metro, né? Simplificando aqui, dando um significado físico para isso, na verdade, para que eu deforme essa mola de 1 metro, eu tenho que aplicar uma força de 500 newtons sobre ela. E aí retomamos na definição de energia potencial gravitacional, substituindo esses dados. Aqui a gente pode dividir por 2 e ficar 250, e elevar tudo isso aqui ao quadrado, ó, e vai dar 0,004. Quando eu multiplicar tudo isso, essa mola adquire uma energia potencial elástica de 0,1 joule. Ok? Na sequência das nossas discussões, nós trouxemos com vocês a ideia de energia mecânica, né? Então a gente trouxe aqui uma simulaçãozinha e a gente mostrava nessa simulação que, de acordo com a posição desse rapaz, desse corpo, e de acordo com a velocidade, essas barras aqui, elas tinham uma altura, né? E elas ficavam variando. Veja que nessa situação, a barra que representa a energia cinética está zerado aqui, né? Por quê? Porque ele está em repouso no topo da trajetória, né? Então ele tem energia potencial máxima. Veja que a barra está no... A barrinha azul está no topo aqui. Porém, a gente viu que essa barra mais verdinha aqui, ela se mantinha constante. Então, esse aqui subia, esse aqui descia, ou esse aqui descia e esse outro subia. Mas essa barra aqui se mantinha constante. E aí, o que é que nós percebemos? Que essa barra representa um tipo de energia, que nós chamamos de energia mecânica, que é nada mais, nada menos do que a composição da energia cinética com a energia potencial. A soma desses dois tipos de energia vai me dar energia mecânica. E que se um sistema ele for conservativo, ou seja, se não houver agente externo atuando sobre esse rapaz aqui, como exemplo, o vento, o ar, o atrito, essa energia ela se conserva. Então, por isso que essa barrinha ela não mudava, né, de tamanho. Ok? Eu trouxe na aula eu trouxe a animação, a gente viu, né, a simulação, mas eu não vou
utilizar ela aqui, tá? O que a gente mostrou em sala? Que se eu pegar um ponto P qualquer aqui e um ponto O qualquer aqui dessa trajetória, o que é que a gente vai ter? Que no ponto O, no ponto P, perdão, nós temos uma altura, Hzinho, e temos uma velocidade desse corpo. Então, se nós temos altura, temos energia potencial gravitacional, e se nós temos velocidade, temos energia cinética. Então, nesse ponto aqui, a energia mecânica, ela é a soma da energia cinética com a energia potencial que esse rapaz possui, essa pessoa possui. Da mesma forma no ponto B, no ponto O, perdão. Temos uma altura e temos uma velocidade aqui. Então, a energia cinética no ponto O é a energia mecânica no ponto O é a soma da energia cinética em O com a energia potencial de O. Então, percebe que esse sinal de igual aqui, ele traz um negócio fantástico aqui. Esse aqui é o princípio de conservação da energia. Se não tem agente externo atuando sobre esse corpo, então a energia cinética, a energia mecânica que ele possui no ponto P deve ser igual à energia mecânica no ponto O. Então, ela não vai ser acrescida e nem vai ser retirado nenhuma parcela dessa energia, né? O que nós vamos ter aqui? A conversão da energia potencial em cinética, tá? E só. Tranquilo? Porém, se eu tivesse esse corpo no ponto C, eu teria que a energia mecânica dele seria apenas a energia cinética, né? Porque aqui a altura seria nula. Então, esse termo aqui, ó, em C, sairia daqui. Por outro lado, se eu tivesse ele aqui em A, em repouso, eu teria que a energia cinética seria nula e a energia mecânica seria só a potencial. Então, isso aqui a gente poderia descartar e eliminar da nossa análise, né? Então, vamos para cá. Então, o que é a conservação da energia mecânica? É que se não há agente externo atuando sobre um corpo, a energia cinética mais a potencial em um ponto é igual à energia cinética mais a potencial em um segundo ponto, ou acima ou abaixo do primeiro ponto, em termos de altura. Então, vamos para cá. Aqui diz o seguinte, ó. Uma pedra rola de uma montanha, admito que no ponto A pedra tem uma energia mecânica de 400 joules. Admitindo-se tratar de um sistema conservativo, podemos afirmar que a energia mecânica da pedra em B é. Ora, se o sistema é conservativo, a energia mecânica em A deve ser igual à energia mecânica em B. Então, não houve acréscimo de energia por um agente externo, nem houve decréscimo de energia por ação de um agente externo. Então, certamente ela deve ser igual à energia cinética, a energia mecânica de B, que é cinética no caso, né? Ele diz aqui, ó, seria menor que 400 joules se o sistema for dissipativo? Seria. Todavia, a questão diz que o sistema ele é conservativo, tá bom? Então, vamos para cá, ó. Um carro de 1.500 kg desloca-se, aqui era um caminhão lá na lista, né? Eu modifiquei, desloca-se a 10 metros por segundo sobre um viaduto de 10 metros, construído acima de uma avenida movimentada. Então, determine o módulo da energia mecânica do carro, eu deixei caminhão aqui ainda, em relação à avenida. Então, dados aqui, massa, altura, velocidade, e nós queremos saber qual é a energia mecânica, né? Lembre-se que a energia mecânica ela é a soma da energia cinética associada ao movimento do carro com a energia potencial associada à posição do carro. Então, a gente pode escrever que a energia mecânica é isso aqui, ó, energia potencial gravitacional mais a cinética. Bom, cada parcela deve ser calculada individualmente, se você quiser, lógico, para você chegar à energia mecânica, né? Se não, você pode fazer tudo de uma vez. Então, calculando a energia potencial gravitacional, nós obtivemos 1.500 vezes 10 vezes 10. 10 é gravidade, 10 é altura. Então, 150.000 joules é a energia potencial gravitacional do carrinho no ponto a 10 metros de altura. A energia cinética, 1.500 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é a velocidade dele, dividido por 2. Então, a gente pode dividir por 2 e elevar 10 ao quadrado, que vai dar 75.000. Então, isso são a energia cinética e a energia potencial calculadas separadamente. E quem seria a energia mecânica? É só somar, né? Essas duas parcelas,
vai dar 225 mil joules. Tranquilo? Então, imagine que você deixa cair, e agora são exemplos que eu peguei de outros professores. Imagine que você deixa cair ou abandona com velocidade nula, né? Um objeto de massa m de 51,2 metros de altura. Então, com que velocidade ele chega ao solo? Então, ele está aqui em cima, ó, velocidade nula. A energia potencial dele aqui é máxima, né? Gravitacional no caso. A energia cinética é nula. Ele não tem velocidade aqui em cima, está em repouso. Só que quando ele chegar aqui embaixo, a energia cinética é máxima e a potencial é nula. Então, vamos aproveitar essa ideia, é o princípio de conservação da energia, e fazer o cálculo dessa velocidade aqui, tá? Então, basta a gente fazer que a energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B, certo? Que a gente vai ter energia mecânica em A, que é o ponto A, vai chegar aqui embaixo, ponto B, tá bom? O que é que nós vamos ter? A energia cinética em A mais a potencial em A é igual a cinética em B mais a potencial em B. Sabemos que isso aqui em A é nulo, certo? Está em repouso. Isso aqui em B também é nulo, porque está no solo, né? Nível de referência estabelecido. Então, o que sobra para a gente? O que resta? Que a energia potencial gravitacional em A é igual a cinética em B. Definição de energia potencial gravitacional: massa, aceleração da gravidade e altura. E definição de energia cinética: massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Agora a gente pode substituir aqui, ou pode fazer aqui mais uma manipulaçãozinha, né? Perceba que eu não preciso da massa. Veja, eu tenho aqui um produto de um lado e um produto de outro, e uma igualdade aqui no meio. A gente pode dividir tudo por m, né? Então resta, o que vai sobrar? V ao quadrado sobre 2 igual a GH. V ao quadrado sobre 2 igual a GH. Então eu isolei V ao quadrado e multipliquei tudo por 2. E aí o resultado é que velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura, né? Aí substituí essas informações. Encontrei que a velocidade ao quadrado é 1024. Isso a gente tem que calcular a raiz quadrada. E, portanto, 32 metros por segundo é a velocidade desse objeto ao chegar no chão. Mais uma questão, né? Então, vamos supor que um carrinho de montanha russa esteja parado a uma altura de 10 metros. Está aqui em cima, aqui tem 10 metros. Certo? E aí, em relação ao solo, ele diz: calcule a velocidade do carrinho nas unidades do SI ao passar no ponto mais baixo da montanha russa. Despreze as resistências. Então, o ponto mais baixo seria um ponto aqui em que ele estaria chegando no chão aqui, né? Certo? Então, eu não encontrei uma fotozinha assim, uma imagenzinha aqui. Então, eu poderia fazer para cá, né? Que fosse mais... tivesse esse ponto mais baixo do chão, mas isso é irrelevante. Então, vamos lá, os dados que a gente tem, retirados aqui da questão, né? Massa, altura. Aí você fala assim, mas não aparece a gravidade aqui, tá? Mas a gente adota 10 metros por segundo ao quadrado, né? Velocidade inicial zero, isso é importante. Aplicamos novamente o princípio de conservação da energia. Energia mecânica de A igual a energia mecânica de B. Cinética de A mais potencial de A. Cinética de B mais potencial de B. Lembra que isso aqui é nulo, né? Está em repouso. Lembra que ele vai para o ponto mais baixo da trajetória, então isso aqui é nulo porque a altura é zero, né? Então o que fica? Potencial de A igual a cinética de B. De novo, a mesma expressão da questão anterior, faz as manipulações, velocidade ao quadrado é 2 vezes a gravidade vezes a altura. Substituindo, 2 vezes 10 vezes 10, velocidade é igual a 200, agora essa velocidade está ao quadrado, né? Então a gente tem que calcular a raiz quadrada. Então chegamos à conclusão que é 14,14 metros por segundo, ou seja, esse item aqui, né? Chegando para nos aproximando ao final. Então o que a gente tem? Um corpo de massa 4 kg, ele está encostado em uma mola, e essa mola tem constante elástica de 5.000 newtons por metro, e ela está comprimida de 2 centímetros, então tem uma deformaçãozinha aqui, ó, X, né, de 2 centímetros. Desprezando as forças dissipativas, então um sistema conservativo, e com base na figura, determine a altura atingida pelo corpo depois que a mola for liberada. Então, se comprimiu a mola agora tem energia potencial, né?
Então, ela pode realizar um trabalho sobre esse corpo. Se você soltar, ela vai empurrar esse corpo e ele vai subir aqui. Ó. Então, que altura ele vai parar aqui em cima? Bom, então essa é a questão. Que altura ele vai percorrer, né? Que distância ele vai percorrer e que altura ele vai atingir. Então, os dados são esses aqui, ó. Velocidade inicial 0, massa 4 kg, deformação 0,2 metros e gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos ao princípio de conservação da energia novamente, né? Energia mecânica de A igual a energia mecânica de B. Agora aqui muda aqui um detalhezinho, tá? Energia cinética de A mais energia potencial elástica de A. Não é mais potencial gravitacional. Aqui está errado aqui, ó. Potencial elástica, tá? É igual a energia cinética de B mais a potencial elástica de B. Veja, aqui eu tenho ele em repouso, então a energia cinética é nula, e aqui eu tenho ele deixa eu apagar lá que eu risquei no lugar errado. E aqui eu tenho ele de novo em repouso, porque vai subir até certa altura e parar, né? Então, o que é que nós vamos ter? Energia potencial elástica é igual a energia potencial gravitacional. Então, vamos escrever assim, certo? Então, como é que a gente tem? O que a gente tem aqui? Energia potencial elástica igual a energia potencial gravitacional, kx quadrado sobre 2 igual a mgh. 5.000 saiu de onde? É a constante da mola, esqueci até de anotar aqui, é a constante da mola. X é 0,2, então 0,2 ao quadrado dividido por 2, 4 vezes 10 vezes h, né? H é a altura que eu estou tentando calcular, né? Divide isso por 2, 2.500 vezes 0,004, que é isso aqui ao quadrado. Isso é igual a 40. Então, o que é que eu vou ter? Que 40 é igual a 1, porque tudo isso aqui vai dar 1 quando você multiplicar. Beleza? Então, 40 sobre 1. Ele vai atingir a altura de 2,5 centímetros, né? Vai subir essa rampa aqui, 2,5 centímetros. Tá bom? Então, aproximadamente. Ok? Então, vamos nós, né? Um corpo é solto a partir do repouso de uma rampa a uma altura de 4 metros. Está aqui a altura, né? Determine a velocidade em que o corpo estará quando estiver a uma altura de 2 metros do solo. Ele não vai descer até o solo, né? Então vai ficar aqui a uma altura de 2 metros aqui, ó. 2 metros. Então vamos lá. Os dados que a gente tem são esses. A massa m, eu não sei que massa é essa, mas eu tenho que a velocidade lá em cima é nula. E eu tenho que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos para cá. Princípio de conservação da energia, cinética de A, potencial de A, cinética de B, potencial de B. A cinética de A, como ele está em repouso, é nula. Então, nós temos que a energia potencial de A é igual a cinética de B mais potencial de B. Vamos escrever isso. mgha, mv quadrado sobre 2 é cinética de B mais mghb. Vamos manipular isso aqui um pouquinho. Esse termo aqui ele é positivo, ó. Eu passei para o primeiro membro, passei subtraindo, está aqui, ó, negativo, e ficou mgha menos mghb igual a mv quadrado sobre 2. O que eu tenho? Eu tenho mg e mg que aparece aqui nos dois termos aqui da subtração, né? Então, eu vou colocar em evidência e vou escrever a minha equação como sendo mg vezes ha menos hb. Isso é igual a mv quadrado sobre 2. Esse m aqui, que é a massa, como agora eu só tenho multiplicação aqui, né? A gente pode dividir por m toda a equação, né? Os dois lados da equação. E escrever que velocidade ao quadrado é igual a 2g ha menos hb. Então, agora a gente pode substituir as informações que foram dadas. 2 vezes 10 é a gravidade, 4 é a altura A e 2 é a altura B. E vamos ficar com 2 vezes 10 vezes 2. Isso vai me dar 40, raiz quadrada de 40. Isso é 2 vezes 10, 2 vezes raiz de 10, né? Você tem que fatorar o 40 por 2, que dá 20, por 2, que dá 10, por 2, que dá 5, por 5, que dá 1, tá? Então, aí o que é que você vai escrever isso aqui, ó? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 5 é 40.
Então, para facilitar a vida da gente, para a gente tirar alguma coisa da raiz, a gente vai usar esses dois aqui, ó, como sendo 2 ao quadrado, tá? O 2 duas vezes. Vezes. Aí aqui, como eu não tenho mais um 2 aqui, nem mais um 5, eu vou deixar eles dois aqui juntos mesmo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10, né? Então, eu vou deixar assim, ó. Então, eu vou colocar isso na raiz, vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado vezes 10. Esse 2 sai da raiz, tá aqui ele, ó, e o 10 permanece na raiz. Então, por isso que é 2 vezes raiz de 10. Numa montanha-russa, um carrinho de 300 kg de massa é abandonado do repouso, então, velocidade inicial zero, de um ponto A da trajetória, que está a 5 metros de altura. Supondo que os atritos sejam desprezíveis e que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a velocidade do carrinho ao passar por B, B está aqui embaixo, e calcule a energia cinética do carrinho no ponto C, C está aqui em cima. Então vamos lá, esses são os dados. Ok? E vamos para cá, né? Teorema de conservação da energia de novo, princípio de conservação da energia. Aqui novamente, ó, lembra? Repouso. Cadê? Repouso. Aqui novamente, peraí, aqui altura, ponto B está no nível do solo, né? Nível de referência, altura zero, então esse aqui é zero também. Então, o que a gente tem? Energia potencial gravitacional igual a energia cinética de B. Escreve isso em termos matemáticos, divide tudo por M, e ficamos com 2 vezes 10 vezes 5, que vai me dar raiz quadrada de 100. Então, a velocidade dele aqui, quando ele chega em B, é 10 metros por segundo. Aplicando para a segunda situação, né? Qual é a energia cinética que ele possui em C, quando a altura é de 4 metros? Então, princípio de conservação da energia de novo. Lembra, nós vamos usar A e C, tá? Que é C. Os pontos A e o ponto C. Então, ponto A, isso aqui é nulo, né? Está em repouso. E no ponto C ele vai ter energia cinética e energia potencial gravitacional, né? Então, vamos escrever assim, ó. Que é... Esqueci de tirar, que é C, que muita coisa a gente não consegue lembrar de tudo. Então, ficamos com energia potencial em A igual a energia cinética de C, que é o que a gente quer calcular, e energia potencial gravitacional de C. Então, aqui eu não vou precisar escrever energia cinética como sendo mv quadrado sobre 2, porque eu quero calcular energia cinética, então vou deixar ele assim, ó. E aqui vai ficar mgh mais igual a energia cinética de C mais mghb. Então, o que a gente tem? Pegamos esse termo aqui, ó, mghb positivo e passamos negativo para o lado de cá, já escrevemos como sendo a energia cinética de C igual a mgh menos mghb. Então, o resultado é que a energia cinética de C é mgh menos mghb, e aí chegamos a essa expressão, onde a gente tem que a massa é 300 kg, gravidade 10, HA é 5, HC é 4, e o que resulta é 300 vezes 10, isso vai me dar 3.000 joules. Então, com essa informação, se eu quiser saber agora a velocidade aqui, fica bem mais simples, né? Basta usar a definição de energia cinética. E eu vou deixar essa questão para vocês fazerem. Essa é parecida com aquela, idêntica àquela que a gente já fez há pouco. Porém, acrescenta que eu quero saber qual é a velocidade do bloquinho aqui, onde ele sai daqui, e a altura que ele atinge aqui, tá? Então, acrescento duas informações aqui, tá bom? Mas é bem simples, deixa eu só mostrar aqui a ideia. Acho que vai dar tempo eu fazer, deixa eu ver aqui, viu? Energia cinética de A mais energia cinética de B, energia mecânica de A e de B. A gente tem aqui ele em repouso, então esse aqui lembra, vamos mandar ele embora. Ele está no nível de referência aqui do chão, né, do solo, então a energia potencial gravitacional também é nula. Então, o que a gente tem? Que a energia potencial elástica em A é igual a energia cinética em B. Vamos escrever isso como sendo kx quadrado, kx quadrado sobre 2, mv quadrado sobre 2. Esse 2 com esse 2 a gente pode tirar daqui se a gente quisesse, né? Eu deixei, mas a gente poderia dividir aqui, ó. Você multiplicava tudo por 2 e esse 2 desapareceria daqui de baixo, né?
mas eu deixei ele aqui para vocês visualizarem. Então, aqui eu dividi tudo por 1000, tranquilo. Perdão, aqui eu dividi tudo por 2, e aqui eu esqueci de dividir por 2. Então, tem um problema aqui. Então, aqui era para ficar só 2 aqui. E aí, o que é que nós vamos ter? Quando eu multiplico isso aqui dá 72 e isso aqui dá 2, né? Isso aqui vai dar 2 aqui embaixo. Portanto, aqui vai dar 36. Então, qual é a raiz quadrada de 36? É 6, né? Então, 6 metros por segundo. Acabei esquecendo o 2 aqui, por isso que é bom a gente cancelar logo. E vamos para a próxima parte, né? O próximo item, o item B. Calcular a altura que ele atinge. Então, essa é igual àquela que eu fiz anteriormente, né? Então, lembra, aqui vai ser 0. Aqui agora é que vai ser 0. Pegando a definição da energia mecânica, a energia cinética em A é nula, que está em repouso. Só depois que eu solto é que ele adquire essa energia cinética. Mas considerando que eu não soltei ainda. E a energia cinética em B vai ser nula, porque ele vai subir aqui e vai parar, né? Se essa energia não for nula, ele continua subindo. Então, kx quadrado sobre 2 é igual a mgh. E aí eu substituí os valores, né? A constante da mola e o x. E 4 vezes 10 vezes h. Então, dividindo aqui por 2, ficamos com essa situação aqui, ó. Então, essa altura é de 1,8 metros, ok? Então, encerramos aqui a nossa discussão e acrescentamos a ideia de um sistema não conservativo, que é aquele em que há a ação de um agente externo sobre um corpo, né? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um sistema não conservativo. Quando o automóvel freia e para onde vai a energia que ele possui associada ao seu movimento? Parte dessa energia ela é dissipada na forma de calor, devido ao atrito das rodas com o chão, devido ao atrito da pastilha de freio com o disco, ao atrito com o ar. Então, esse aqui é um exemplo clássico de um sistema não conservativo, né? Essa energia está sendo dissipada pela ação de agentes externos, que são as forças de resistência do ar, força de atrito com o chão, de atrito com o disco de freio e as pastilhas de freio, tá bom? Então, qual é a causa, né, da força de atrito, né? Que a gente falou agora há pouco. Eu tenho aqui uma força sendo aplicada sobre um caixote, que vai deslocar ele sobre um piso. Esse piso ele é áspero, né? O caixote também é áspero. Então, esse contato das duas superfícies, devido a essa aspereza que elas possuem, oferece certa resistência ao movimento desse caixote para a direita. Então, essa resistência imposta aí é devido a essa força que a gente chama de força de atrito. Tá? Então, um sistema não conservativo, nele vai estar presente essa força extremamente importante em alguns casos, em outros ela seria um vilão, né? Mas a força de atrito é um dos fatores que influenciam na definição de um sistema conservativo e não conservativo. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.